Irmão, se eu cresci cristão, você é cristão, todos nós crescemos cristão, é a mesma coisa. Deus nos deu livre arbítrio. Todos nós crescemos com isso. Pronto, vamos lá parar. Nós temos livre arbítrio ou não? Ali nós estamos saindo do conceito padronizado, que é cultural, para nós navegarmos no oceano do raciocínio, que vai nos diferenciar dos animais. Deus não nos concedeu livre-arbítrio. Isso já é discernimento, confrontação. Deus não nos deu livre-arbítrio. Falaram que nos deu. Nós ouvimos, acreditamos, não analisamos se nos deram ou não. Deus, o Criador do Universo, é o único que tem livre-arbítrio de criar o que quer e como quer. E tudo que Ele cria está condicionado a se submeter ao que Ele decreta. Quando Deus cria frutas diferentes, não está a te dar liberdade de escolha, está a se submeter ao que Ele criou, porque todas elas têm proteína para satisfazer o teu organismo. E se você não comer nenhuma delas, te causa problema. Por que problema? Só porque eu não quero comer. Eu sou livre, não quero comer nenhuma delas. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é se submeter, é rejeitar de se submeter. E quando você rejeita de se submeter, você morre. Morre por quê? Porque está condicionado a uma submissão. Isso é uma submissão. Por isso é que há um julgamento. Há julgamento por quê? Por que esse livre-arbítrio só pode me salvar na obediência e nunca na desobediência? Por que eu só tenho que fazer o que Deus quer, se eu tenho o meu livre-arbítrio de escolher o que eu quero? Deus, eu quero te obedecer a vida toda. Mas no fim da história, eu quero ser punido, porque eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Deus não consegue punir quem lhe obedece. Porque se ele assim fazer, ele será injusto. O Criador do Universo não consegue punir quem a vida toda o obedece. Porque ele vai ser aquilo que ele não é, injusto. E será que Deus é injusto quando eu escolho ser punido de tanto lhe obedecer? Não, porque ele nos criou para se submeter. E a igreja nos ensinou que nós temos livre-arbítrio, por isso é que nós estamos vivendo como viver. A vida é minha, foi-me dado livre-arbítrio. Eu vou beber, vou fumar porque eu tenho livre-arbítrio. Tudo bem. Por que a sociedade se tornou como se tornou? Por que chegamos onde nós chegamos? Por causa de não compreensão desse livre-arbítrio. É o que nós falamos hoje. Liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão. Existe uma servidão de expressar aquilo que você absorve. Isso é sistemático. Você absorve e reproduz. Se há uma liberdade de expressão, reproduz aquilo que realmente não te condicionaram a absorver. Ninguém consegue fazer isso. Então fala aquilo que você não absorveu. Não, você absorve e reproduz. Essa é a lei da vida. Então nós fomos criados só para servir o Criador do Universo. E Ele nos deu a habilidade de compreender que nós não temos essa capacidade de fazer o que quer, mas só se submeter a Ele. O juízo final é a prova da não existência do livre-arbítrio, porque é contraditório. Você dá uma lei, vós têm o livre-arbítrio de fazer o que vocês querem fazer. Obrigado, alhamdulillah. Quando eu tento fazer o que Ele me ordena fazer, Ele quer me castigar. Não há senso lógico. Então, nós fomos criados, a palavra já diz tudo, criação. Criação está condicionada à submissão. Se você tentar desobedecer, vem uma punição e ponto. Mas, falando no conceito padrão, você está certo. Desde criança, aprendemos assim, eu tenho meu livre-arbítrio. A criança também, nós temos nosso livre-arbítrio. Onde vamos em palestra, a igreja também fala, Deus nos deu livre-arbítrio. Não, Deus não nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de perceber que nós não podemos escolher o que nós queremos, mas se submeter ao que Ele decreta para nós. Ponto assim. E quando a gente obedece o Criador do Universo, não existe nenhum problema. Não existe sofrimento. E quando a gente desobedece, vem os problemas, porque não há este livre-arbítrio. Mas as pessoas que conseguem chegar a esse senso de compreensão,
chegam a partir da análise do que se ouve. Porque ouvir é automático. Ninguém faz esforço para ouvir. A gente ouve na forma sistemática. Mas é preciso discernimento para analisar o que se ouviu. O rato também ouve. Você jogar uma colher no chão, ele ouve o som e foge. Fugiu. Por quê? Porque ele não para refletir o que caiu. O ser humano também tem essa capacidade de ouvir. Só que a gente precisa parar e refletir o que é aquilo que caiu para compreender o que caiu. É isso que nós estamos a fazer. Especialmente nós em África, fomos condicionados a absorver e reproduzir. Absorver e reproduzir. E nós paramos no tempo. Ok. Não sei se ele fez entender, irmão. Não discordei do teu quê, tá? Não sei se ele fez entender. Tá tranquilo, tá tranquilo. Obrigado. Okay. Irmão, queria rebater alguma coisa, né? Ok, tá bem. Tá, obrigado. Alguém mais? Irmão, aqueles que são recém-chegados, querem fazer alguma pergunta, não pode ser só, às vezes querem também falar sobre política, querem falar sobre casamento, querem falar sobre homossexual, às vezes as pessoas querem falar outra coisa. Podem falar, não são de igreja não, mas aqui as pessoas estão dando seus pontos diversos. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer questionar alguma coisa? Certo? Boa tarde. Uhum. Eu gostaria de... Uhum. Não, o tema era sobre Jesus Cristo é negro e a própria Bíblia comprova, e a história também, por causa do sistema biológico, entende? Só que eu estava a explicar que o processo de como foi passado para nós como africano, ele é branco, isso deixa o africano não aceitar facilmente, porque nasce, cresce, acredita que ele era branco. Você liga a televisão, é branco, liga os seriados, liga a novela, vai na igreja, é tudo branco. Mas a gente não para refletir e analisar, porque qualquer um pode vir aqui e dizer o fulano era isso, porque é normal. O problema não está em quem fala isso. O problema está em nós que só acreditamos sobre quem fala isso. Vocês conseguem compreender? Ok. É só em Apocalipse 4:3. Apocalipse 4:3. Gênesis, tenta só passar mais um pouco para a irmã aqui, para nós finalizar também. Eu acho que só vou ver só aquela hora. Por que os europeus não escreveram, não foram diretamente? O que estava sentado era da cor negra. Eles não poderiam falar isso. Uma coisa que a gente tem que entender. A nossa cor, a gente não sofre mais por causa da escravidão. A escravidão já passou. A gente não sofre por causa dos 500 anos de escravidão. A gente sofre por causa do nosso tom de pele. O nosso tom de pele foi estigmatizado como cor de escravo. Se nós irmos no Gênesis, por isso é que Jesus não pode ter cor de escravo. O branco não vai dizer o que estava sentado era da cor negra. Ele colocou jaspe. Jaspe por quê? Porque é preciso que mentes refletem. E eles sabem que a sociedade, no geral, não reflete. Isso que eu disse no início. Se eu desse uma festa de cerveja aqui, estaria cheio. Mas como não é festa, é um discernimento, uma análise, para que haja uma ressurreição mental e espiritual. As pessoas não veem, mas é normal. Vale a qualidade. Entende? Na minoria do que na quantidade. Então, o que os europeus fizeram? Se nós olharmos na história de Noé, Cã, Sam, Sem e Jafé, o que Noé disse? Isso também não é real, não é verdade. Isso é a história que também colocaram na Bíblia para justificar que nós somos escravos. Cã vai ter Canaã. O filho de Canaã está escrito: você será escravo de Jafé. Será geração de escravo por causa dele. Ele diz que ele desobedeceu Noé, e por desobedecer o pai, ter visto o pai nu, ele diz: você está amaldiçoado. A tua geração será escravo de Jafé. Então, se a escravidão só acontece e você não estigmatizar essa cor do negro,
como cor de escravo, o negro jamais seria constantemente subjugado pelo branco. Você não consegue entender. O negro pode estudar, pode falar bem, perante o branco, ele não é nada. O branco chega aqui, é sempre chefe. Por quê? Porque o branco acredita que nossa cor é cor de escravo. É por isso que tem esse problema constante. Por isso é que o branco aqui não vai dizer o que estava sentado era da cor negra. Jesus era da cor de escravo. Por isso é que na Bíblia, quando falam de Agar, a outra esposa realmente de Abraão, falam o quê? Era uma escrava. Não era escrava, porque Agar era filha do rei do Egito. A primeira filha de um dos reis do Egito era Agar. O que os brancos fizeram na Bíblia? Colocaram Agar era escrava. Porque tem que entender, uma coisa é entender a tradução bíblica, outra coisa é entender a história dos povos bíblicos. Você vai entender. Agar, que era realmente a outra esposa, porque naquele tempo chamavam servas, minha serva, eles traduziram serva como escravo. Um escravo. O que é escravo? Escravo é aquele que foi humilhado, subjugado. Então, como é que uma filha de um rei vai ser escrava? Porque ela nasceu no Egito e o povo negro foi escravizado e foi estigmatizado como cor de escravo, então temos que colocar escravo. Da mesma forma, a história de Noé. Você será escravo de Sem e de Jafé. Por isso é que você vê hoje o negro, na prática, isso não é só em Angola. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu morei lá 5 anos. O negro é visto como escravo até hoje. No Brasil, o negro é visto como escravo. Mas a escravidão já passou. 500 anos atrás. Até agora, o negro tenta ser alguma coisa, não é visto. Mas é como você parece. É como a tua cor parece. Mas é normal que eles falam isso. Porque a vida é uma guerra. Quem se acovarda, se autodefender, está condicionado a ser escravo. Eles podem falar, mas nós precisamos acreditar no que eles falam. O problema está em você acreditar no que eles falam e você servir aquilo. Então, eles colocaram aqui. Era de cor de jaspe e sardônio. Ele sabe que o negro não vai ler. E o outro negro que lê também não vai aceitar. Não pode. Jesus igual parecido comigo? Não, isso não serve. Mas se você vê... Levanta, outro, por favor. Se você vê essas cores, é parecido com esses aqui. Isso é jaspe e sardônio. Ele não pode escrever logo. Então você que quer criar um livro para facilitar a escravidão, como você vai escrever? Que ele era de cor negra. Você facilita os negros compreender. Mas eles colocaram assim. Era de cor de pedra de jaspe. Então quando você vai no Google e coloca jaspe e sardônio, o Google vai trazer isso. O Google não é africano. O Google é do Ocidente. Por que o Ocidente, ou bem o branco, não colocou pedras brancas aqui? Ele trouxe a realidade. Mas é preciso ler jaspe e sardônio. O que é isso? Vai no Google. O Google te traz. Então busca as pessoas que têm aparência da cor de jaspe e sardônio. Você vê que não é branco, nem mestiço. Mas são todos negros. E por que eles fizeram isso? Mas eles precisavam fazer isso conosco. E por que nós aceitamos isso? Porque nós só queremos dançar. O africano só gosta de dançar e beber. E nós paramos no tempo. Alguém mais quer fazer um questionamento? Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu gostaria de saber, o Moço Khalifa. Sim, a África já era uma potência. certo. Sendo potência que a África era, eu gostaria de saber, naquele momento no Império, quem dominava, se eram os negros ou os brancos. Porque o povo de Deus era impedido de sair no Egito pela escravatura. Eu gostaria de saber. Assim, o que nos dá a entender é como se fosse que todo o povo que Deus preferiu era negro. Não, isso não é verdade. Antes do branco entrar aqui já havia escravidão de 4.000 anos. Antes do branco entrar aqui. Era africano, ou bem dizer, preto, escravizando preto. Mas não na forma física, entende? Tipo vender escravo, não. Existe forma diferente de escravizar um povo. Por exemplo, sistema acadêmico universal.
é um sistema de escravizar as pessoas mentalmente. O sistema religioso, de forma universal, é um sistema de escravizar as pessoas espiritualmente. Estás a entender? Então, nossos antepassados, nossos ancestrais, eles atingiam alguns níveis de conhecimento e começavam a se considerar Deus. E obrigavam as pessoas mais humildes a tê-los como Deus. E se você não aceitasse, você seria punido com morte para entregar você a oferenda, como oferenda aos deuses. Vou te dar um exemplo bem simples. Não precisa ir lá no norte da África. Você, se ir numa das províncias aqui, você encontra os Soba. Você tem que venerar os Soba. O que Deus diz? Só Deus deve ser venerado. Não é assim? Então, se você não venerar o Soba, você não pode entrar no rio. Você não pode entrar no rio, as tradições, isso, e te incutem o medo. E você vai e venera o Soba, aquilo que Deus disse para não fazer. Então, se o Soba tem conhecimento do divino, ele poderia te dizer, levanta a cabeça, você não pode fazer isso para mim. Então, isso é uma forma de escravizar as pessoas. E assim as pessoas continuam na ignorância. Só que o africano acha o processo de escravidão como se fosse que não, todo africano é bom, ou era bom. Mas por que a escravidão aconteceu também? Por causa da teimosia dos africanos. Deus, quando manda Moisés, é para orientar os pretos que viviam naquele tempo. Só que naquele tempo havia pretos idólatras, pretos pagãos e pretos monoteístas. Todos os pretos que obedeciam ao Criador do Universo, Deus fez a questão de tirá-los do meio dos idólatras. Os faraós acreditavam nos deuses solares. E muitos deles se denominavam, eu sou o próprio Deus. Então essa era a escravidão que existia na África há muito tempo. Não sei se estás a compreender. Não é uma escravidão de pegar negro, amarrar, chicotear. Não. Era uma escravidão de fazer que as pessoas se submetem espiritualmente a um ser humano igual a nós. Foram isso que fizeram. Logo, isso dá motivação os africanos perderem o poder que eles tiveram anteriormente. Porque uma das coisas também que deu poder na África é a expansão populacional. No início da humanidade, os brancos eram muito poucos, não tinha muito povo branco. Tinha muito pouquinho. Então o que acontece? Os africanos multiplicavam, a partir de poligamias, multiplicavam. Isso produz expansão populacional. E o europeu passou a fazer, ele viu como os africanos conseguiram ter poder. Por exemplo, vê a China. A China tem 1 bilhão, né, de pessoas. Quando você tem 1 bilhão de pessoas e você continua a procriar, isso é lei da física. O teu povo vai transbordar a outros povos. Um dia aqui será a terra dos chineses. Se nós não começarmos a fazer filhos, outro povo que vai vir aqui vai fazer, porque essa terra não é nossa, pertence ao Criador do Universo. E quando Deus fala, vai e procriar, logo a China, mandando os chineses aqui casarem entre eles, vão duplicar, e nós paramos no tempo. Você está entendendo? Foi isso que aconteceu. Os europeus começaram a aprender que ter muitos filhos vão crescer. Então eles esqueceram. Começaram a praticar incesto, pai casando com filho. Eles só queriam procriar. Por isso é que você vê tem branco, que quando dança, a música vai daqui, ele está aí daqui. Não há coordenação motora, por causa do incesto. O europeu foi fazendo isso. Logo começou a produzir o povo europeu e começou a se expandir, até que a África vai perder esse poder. Depois dessa expansão populacional, vem a escravidão que o branco trouxe aqui. Pegou uma quantidade do povo negro, levou na América, e o outro eles jogavam mesmo no mar, só para reduzir essa população. Depois a igreja impõe uma política lá de monogamia, tipo homem só com uma esposa, que contraria também aquilo que Deus aprovou na Bíblia. Se você vê, todos os profetas tinham 2, 3 esposas. A igreja católica veio e proibiu isso. Também fez os africanos reduzirem. Depois da escravidão, das independências, vêm as guerras dentro dos países africanos. Os africanos começaram a ser induzidos a matar-se uns aos outros. Começou a reduzir. Depois veio também outra guerra, que são as doenças que eles criaram em laboratórios, jogaram nos continentes africanos. E o africano sempre para no tempo, dançando, divertindo, dançando, folclore, dançando. Enquanto o europeu continua a ter essa política de expandir. Por quê? Porque o que está no subsolo africano é o que eles precisam para ter a tecnologia.
Então, se não criarem essa política de reduzir os negros, eles não terão controle sobre a África. Então, a política é essa. Alguém mais? Não? Eu queria que o Música Limpa fizesse uma análise, né, Certo. naquilo que aconteceu há dias, a morte do nosso Estado-Maior do Kuduro. Estado o quê? Estado-Maior do Kuduro. Estado o quê? Estado-Maior do Kuduro, Ah, tá. na Grelha. Ok. Ele acabou de morrer e, Certo. pelo nível que ele, de vida que ele tinha e a popularidade que ele carregava. Uhum. Qual é o impacto que ele pode ter em Angola a nível da juventude e de África também? É sim, mano. Isso até... Muito obrigado, mas... Na grelha. Assim está no céu. Não estou desculpa. Você, gostei. Levantou uma coisa muito boa. Eu não estou rindo de ti assim. Meu irmão, comenta. Em países sérios, na grelha não existe. País sério, onde tem seres humanos, na grelha não existe. Onde tem países sérios, onde tem seres humanos. E não, por quê? Há uma diferença entre humanos e seres. Aqui nós somos humanos, não somos seres. Quando você escreve ser, tem um espaço. Ser humano. Por que há esse espaço? Porque isso é ser, de exercer uma capacidade que Deus te deu, a razão. Poucas pessoas na humanidade se humanizam e poucos exercitam essa capacidade do discernimento. Isso é um esforço que você tem que fazer para você se diferenciar entre os humanos. Eu, no início da palestra, eu disse: os ratos vivem no esgoto, vivem nos buracos. Os insetos vivem no lixo. Nós vivemos ainda como ratos. Você se vai no mercado aqui, as pessoas vendem em cima do lixo. Baratas, ratos vivem ali. Como nós vamos nos considerar seres humanos? Não. Nós somos humanos. Por isso que aconteceu aquilo com a grelha. Humano é motivado por emoções. Se você analisar, colocar um instrumento musical numa rua da Europa, os europeus só vão olhar e vão passar. Isso é estudo de psicologia. Eles vão olhar e vão passar. Se você trazer a mesma caixa de som, colocar num dos guetos nosso, você vai ver em poucos segundos os africanos. Não sei se está a entender. Mas por que isso? Isso é a deficiência do discernimento. Eles fazem sem análise. Porque ninguém se esforça sem emocionar. As pessoas se emocionam por indução. O africano está nesse estágio, que é um estágio de macaco. Não é macaco, um estágio de macaco. Porque o estágio de macaco é quando você não discerne para analisar primeiro o que você está ouvindo. Por isso é que as pessoas não analisam o que o Nagrelha falava. Como é que ele vai ser um patrimônio da cultura? Qual cultura? Qual cultura, então? Você acha que imoralidade, futilidade, promiscuidade, ignorância é cultura? Mas você não pode falar isso na televisão do MPLA. Porque o MPLA precisava do Nagrelha. Nagrelha é só alguém que o Estado, o governo, usou. Ele usou Nagrelha. Nagrelha era um jovem que tinha uma habilidade. Mas eles viram, não, vamos usar Nagrelha. Vamos lhe dar um pouco, mas ele tem que desviar a maioria. Foi isso que o MPLA fez. O Nagrelha fez o que para esse país? Você vê, a nossa juventude está perdida. Está na imoralidade, está na promiscuidade. Você vê, você vai em gueto, o angolano só sabe dançar. Por isso os malhanos chegam aqui em menos de uma semana e já escravizam os angolanos. E os angolanos falam o quê? Esses são tejos, nós somos vivos. São tejos. É complicado, entende? Então assim, eu não vou dizer que Deus o tenha ou Deus o perdoa. Porque Deus deixou bem claro: aqueles que não se submeterem a mim, não há salvação. E há um erro que nós cometemos, que todo mundo que morre descansa em paz. Já está no céu com Deus.
Então você rouba, mata, fuma, cheira, droga, faz coisas erradas, só morreu, que Deus o tem. Não, nós não temos que falar isso, porque a gente conhece a palavra. Tem inferno e tem paraíso, tem que deixar bem claro. Ah, mas quem é você que vai dizer que o fulano... Então tem regras. Você aqui, se não vai na escola, não vai aprender a ler e escrever. Quem é você que vai dizer que eu não vou saber ler e escrever se eu não escrever? Então fica, não vai na escola. Por isso todo mundo, tem muita gente que não sabe ler, não sabe escrever. Deus disse, ou me obedece, ou você vai no inferno. Então as pessoas drogam, as pessoas bebem, as pessoas fazem coisas, até mesmo nossos pais fazem tanta coisa errada, depois que morre, que Deus o tenha. Então isso incentiva as crianças não melhorarem. Afinal, a pessoa que rouba, mata, faz coisas ruins, quando morre está com Deus. Ah, então não vou escutar conselho do quê? Também vou fazer coisas erradas, porque quando eu morrer também vou estar com Deus. Quer dizer, então se Deus aceita todo mundo que comete erro, dá uma chance para o Satanás também entrar a nós. Porque o Satanás vai falar, como é Deus? Isso não é justo. Todo é errado no paraíso, eu não posso entrar. Tá bom, alguém mais? O que acha? Moço Calef, Já? eu gostaria, primeiramente, de parabenizar. Obrigado. Okay? Obrigado. Pela capacidade intelectual que tu tens. Obrigado, irmão. É mesmo uma excelente, ok? Uma Obrigado. mentalidade excelente. Pela tua oratória também. Obrigado. Ok? E deu para perceber que fizeste muita investigação, que é para poder estar a falar sobre esses assuntos. Ok? Queria dar-te um incentivo. Yeah? Ok. Continua mesmo, porque assim, né, em outras palavras, já vens a mudar, né, a mentalidade. Não sei se essa é a tua missão, mas já vens a mostrar que aquilo que tu defendes, ok? Sabendo que eu ouvi, outras pessoas ouviram, nem todo mundo vai, né, concordar, com Certo. certeza. É normal. É normal, nós temos direito de escolher. Mas continue. Ok. Meus parabéns. Ok. Eu agradeço no fundo do coração, tá? Muito obrigado. Assim, já chegamos ao fim. Eu agradeço a presença de todos. Peço um pouco de desculpa por vou exceder muito. Eu quero só deixar uma dica aqui. Cada dia que passa, as coisas só estão a piorar. As coisas só estão a piorar. Porque nós estamos a deixar Deus de lado. A gente está a esquecer o Criador do Universo. É por isso que as coisas estão piorando. Deus, Ele nos ama, e nos ama muito. Nos dá muito tempo. Você vê, Deus nos dá chance para chegarmos aos 40 anos, 50 anos. Mas nós mesmo com essa idade, nosso projeto ainda é suego. 40 anos, teu projeto ainda é suego. 40 anos. Tem pessoa que nasce hoje e morre amanhã. Mas tem gente que Deus lhe dá 120 anos. E quando ele morre, pede uma chance. Deus vai lhe dizer, essa criança lhe deu 1 ano de vida. Quando chegou aqui não me pediu chance. Você não tem vergonha, não? 120 anos que eu te dei, ainda vem e diz, me dá só mais uma chance. Porque se você me dá uma chance, eu vou se arrepender. Não, não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Por isso, a gente pode... Só um momento. A gente pode esperar tudo. Você pode esperar comer. Você pode esperar até casar. Pode esperar estudar. Você pode esperar tudo, mas nunca espera servir Deus. Nunca espera. Sabe por quê? Porque nós morremos todos os dias. A gente quando está no sono profundo, nós não sabemos que nós somos nós. Mas ainda arrogante, nós acordamos e falamos, eu acordei. Eu acordei. Isso é idolatria. Como é que você sabe que acordou se você nem tinha noção que estava a dormir? É mais uma vez Deus a dizer, levanta e vai. Levanta e vai. Isso chama-se uma ressurreição do sono. Porque a morte é o primeiro sono. E as pessoas ainda falam, mas se nós morrer, Deus mesmo vai nos ressuscitar. Deus nos faz acordar todos os dias. Nem você sabe que você está a dormir.
que você tem esposa, tua data do aniversário, que você tem casa. E quando você acorda, ai, minha casa, minha mulher, meu filho. Não, você vai deixar isso. Quando você... nós vamos sair daqui. Tudo que nós temos, vamos deixar essa noite. Nós vamos deixar essa noite. Amanhã de manhã, talvez eu não vou estar mais aqui. Sabe aquele jogo que estava falando? Ele já foi. Já foi. Graças a Deus por ele também ter ido. Que tem que pagar minhas contas lá também. É? Fala aí, irmão. Sério. Mas eu queria que você também me explicasse esse versículo que está me fazendo aqui um bocado de confusão. Certo. Apocalipse 22, versículo 51. Diz assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. E neste momento eu aqui estou a me perguntar se nós seremos salvos pela graça ou não. Muito simples, muito obrigado, irmão. Se for pela graça, por que Jesus tinha que deixar ordem para obedecer? Ele diz, eu não vim para mudar a lei, nem os profetas, mas para se fazer cumprir. Cumprir o quê? Se é pela graça que nós vamos ser salvos. Então não temos que fazer nada. Fomos agraciados com a morte de Jesus. Morreu, seremos salvos. Não. Mas ele deixa um código penal. Eu não vim para mudar a lei. Qual lei? É por isso que eu disse, essa palavra não é de Deus. Essa palavra é dos homens. Porque Jesus disse, Deus é justo. A palavra Deus é justo quer dizer quem não obedecer às regras divinas não tem salvação. Por isso ele diz, eu não vim para mudar a lei e nem os profetas, mas para se fazer cumprir. Cumprir o quê? Deus disse, não bebe cerveja, você não bebe. Não fuma. Não mata, não rouba. Você não pode fazer essas coisas. Porque o que crê em Deus? Crê em Deus não é na igreja cantar. Porque na igreja todo mundo vira santo. Depois que nós saímos da igreja, ficamos como? Satanás. Bebemos, fumamos, e depois domingo estamos lá. Que tira os meus pecados. Não tira. Crer em Deus é constantemente, todos os dias. No candongueiro, na rua, no mercado. Como você trata o outro? Como que a gente trata as pessoas? Jesus falou que amar o próximo assim como a ti mesmo. Pronto. Tá a dever? Paga. Isso é que é crer em Deus. Alguém te pancou? Aconselha, irmão. Fizeste isso? Desculpa, irmão. Isso é que é crer em Deus. Não é só ir louvar, cantar. E quando sai da igreja, aquela fulana, não lhe gosta. Isso não é crer em Deus, meus irmãos. Isso aí não é crer em Deus. Crer em Deus é prática. Estás no trabalho, você funcionar, tem que ser honesto. Meu chefe não está, vou pegar ainda um pouco de dinheiro. É teu. É teu dinheiro. Não. Mas você fala, eu sou cristão. Vou dar um exemplo muito simples. Aqui é um país cristão. Angola é um país cristão, não é assim que diz? Quase não, podemos não ser tão praticante assim, mas é um país cristão. Mas é triste quando um angolano rouba, vocês queimam vivo. Um mata primeiro, depois queima. Não, vocês gostam de queimar vivo. E o outro está a arder, você está dizendo, ele queima, ele está dizendo, ele queima, mas são cristãos e domingo estão indo na igreja. Há dias atrás, vou falar uma coisa que é bem particular. Eu estava aí para pegar um candongueiro. Alguém, não sei, eu fui um pouco tejo, não prestei atenção. Pegaram e me levaram o celular. Eu olhei, já foi. Meus irmãos são muito rápidos, eu que tinha que ficar esperto. E tinha lá todos os meus processos. Eu saí de lá, eu fui para casa, tranquilo. Eu só falei na minha mãe. Aqui, vai acontecer. Falei, escuta, você não faz oração aqui comigo, vai acontecer o quê? Por causa de um celular, você quer que o outro fique maluco? E a minha mãe faz oração comigo todos os dias, 5 horas. Eu disse, mamãe, para. Aquela ali, é só alguém que o Estado fez ser o que ele é. É nosso irmão. Às vezes, eu sou muçulmano, tem uma palavra que o profeta do Islã disse. Quando teu irmão comete uma injustiça, faça que ele pague pelo que fez, mas não que seja injustiçado pelo que fez. Roubou,
Ok? Até na hora de punir ele, temos que ter misericórdia. Porque quando Deus estava a fazer esse ser, ele fez com muito amor. E a gente, às vezes, quando quer punir, não precisa constranger, envergonhar o teu irmão que está sendo julgado. Não, nós queremos, ali dá, ali muda, ali tira. Não precisa isso. A gente tem que ter, até na hora de punir, temos que ter pudor. Irmão, eu não queria nem te fazer isso. Mas é a lei. É a lei. Nós não somos assim. Acende o pneu, mas acende por quê? Levou um celular. Um celular, irmão. Acende o pneu. Ela dizer, por favor, acende o pneu, nós somos cristãos. Muito obrigado, irmão. Espero pela próxima, se Deus nos permitir, vamos fazer mais outra palestra e vamos escolher um tema para que a gente possa se ajudar. Eu não estou aqui para impor nada, estou aqui para conversar, nos ajudarmos uns aos outros, para ver se a gente acorda aos poucos, porque é um trabalho duro. E eu disse no início da palestra, você vê que o nosso governo diz que o futuro deste país está na mão da juventude. Mas este mesmo governo é que produz cerveja em grande quantidade para drogar a juventude. Então, qual futuro que este país vai ter se o Estado, o governo, é que droga a juventude? Qual o país? É o que nós vimos no interno na grelha. É essa juventude. Ninguém tem noção de nada. Vamos só. Mas vamos onde? Também não sei. Vamos só. Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Espero vocês na próxima.